Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Comporte-se Tal. Eu sou Wellington Oliveira, coach e analista comportamental, e hoje nós vamos falar sobre os analistas. Bora lá? Nosso desejo aqui neste canal é fazer com que você tenha acesso a um conteúdo exclusivo para que você desenvolva o autoconhecimento e tenha percepção dos perfis de comportamento e como você pode interagir com eles e tirar grandes benefícios para que você alcance melhores resultados através das competências, através dos elementos que compõem o seu perfil. Para que nós possamos continuar com esse conteúdo, é necessário que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas. Sinalize aí, clique no sininho para que você possa receber as informações quando entrarem novos vídeos e conteúdo novo para você fazer muito uso dele. Como eu disse, nós vamos falar hoje a respeito dos analistas. Quem são essas pessoas? Por que elas se comportam dessa maneira? Bom, a primeira questão é a pergunta da qual os analistas utilizam o tempo todo. É o porquê. Esse perfil, ele precisa de dados, fatos, informações. É um perfil muito sistemático, ele sistematiza as coisas, ele gosta de processos, ele é um primo dos executores, porque eles não gostam muito de pessoas, preferem o isolamento, um ambiente mais calmo, onde ele possa ficar sozinho, para tomar decisões, para analisar todo o processo. Os analistas ou sistemáticos, de fato, são pessoas às vezes até um pouquinho chatas, porque elas são quietas. Não é uma característica ruim isso, mas é que elas preferem essa forma de processar as coisas. Eles são pessoas inteligentíssimas, são as pessoas que mais analisam as situações, e para nós nos comunicarmos com eles, é preciso nós trazermos todas as informações a respeito daquele assunto da delegação. Então eu preciso trazer dados, fatos, informações, tudo aquilo que é preciso para ele ter o controle dessas informações para tomar a decisão. Uma coisa que nós precisamos entender sobre o perfil dos analistas é que eles são muito metódicos, também são sistemáticos, Por exemplo, o guarda-roupa dele, as cores precisam estar todas padronizadas, a mesa precisa estar tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Porém, são pessoas que têm facilidade de lidar com números, com relatórios, uma pessoa legal para você ter no seu time, na sua equipe, para cuidar dessa parte. Os sistemáticos ou analistas, eles têm a preferência de fazer as coisas no seu tempo. Isso é uma coisa boa, porque eles vão primeiro pensar a respeito de todas as informações que eles têm em mão para tomar a decisão. Isso torna uma decisão muito mais precisa. Porém, por outro lado, esse tempo que ele necessita, muitas vezes vai perder o time para tomar uma decisão imediata. E aí o resultado pode se perder porque demorou para tomar aquela decisão. São pessoas que andam com um bloco de anotação na mão, se está participando de uma reunião, ele vai anotar tudo e depois ele vai cobrar aquilo que foi tratado na reunião, desejar que todos façam ali aquilo que foi tratado nessa reunião. Os analistas, eles são também especialistas, tá? Eles gostam de ter o domínio do conteúdo, da informação. Quando eles vão realizar alguma coisa, eles precisam saber os porquês que aquela coisa ou aquele objeto, ou aquele instrumento funciona, como funciona, de onde originou. É muito legal você conversar com as pessoas analistas. Aí você acaba viajando, tendo muitas informações, surgem coisas curiosas. São pessoas bem legais, apesar de fechadas, tá? Tem um timbre de voz um pouco mais para baixo, uma coisa mais calma, porém eles têm uma percepção melhor daquilo que está ao redor deles. São pessoas que conseguem enxergar tudo. Um exemplo a respeito dos analistas, quando eles pegam um livro na mão, eles abrem de trás para frente, dá uma olhada ali, folheia e tal, já tem um panorama do livro que ele vai utilizar. São muito amigos da literatura, dos livros, os livros são os seus amigos pessoais,
Então eles gostam muito de ler, de se informar, de ter todos os tipos de conhecimento. Falando a respeito da ordem de nascimento, o perfil analista ele aparece normalmente como o perfil secundário dos filhos primogênitos. Então o primogênito normalmente ele tem um perfil comunicador e analista, ou planejador e analista, mas existe um número também de filhos primogênitos que tem como perfil principal o analítico. Eles são pessoas sistemáticas e foram desenvolvidos dessa forma de acordo com o ambiente onde os pais foram muito rígidos, cobraram muito resultados, então eles acabam se tornando, desenvolvendo as características desse perfil. Também os filhos únicos, principalmente eles têm em alta o perfil de analista, porque a exigência, né, a forma que os pais conduziram aquela criança a ter sempre resultado, a ser melhor que os outros. Às vezes são filhos únicos de pais que demoraram para se casar, tiveram um casamento ou o nascimento do filho depois de muitos anos de casado, então isso influencia também a forma que essa criança foi tratada e aí começa a desenvolver essas competências e aí torna-se então uma pessoa com um perfil em alta como analista. Quando nós fazemos aqui análise de perfil de uma pessoa para as questões do investimento, por exemplo, investir na bolsa, fazer aplicações, esse perfil está muito presente nas pessoas como perfil conservador, tá? São pessoas que não têm aquela coragem de investir, não têm aquela ânsia de chegar lá e tal, pôr o dinheiro e fazer acontecer. Por quê? Porque eles precisam processar isso, ter a certeza, ver o resultado nos outros, ver o que está acontecendo, aí analisa de novo, e aí lê mais, e aí busca mais informações, e às vezes esse processo, por serem muito conservadores, como eu disse inicialmente, perde-se o time de resolver essas questões. São pessoas exemplares, porém não sabem lidar muito com os sentimentos. Sabe aquela coisa, talvez você vai se lembrar, quem é aí de uma certa idade, né, já assistiu o Chaves, quando todo mundo fica em silêncio e aí de repente ele solta uma, né? Então as emoções do perfil analista, normalmente ele acaba tendo essa timidez de expressar isso e às vezes expressa no momento errado, no momento de silêncio, né? Quando todo mundo fica quieto, ele tem esse medo de se expor, ele tem o medo de não dar resultados, ele tem medo de não ter todas as informações para tomar uma decisão e ele tem medo de não ser capaz de fazer algo. Então tudo isso compõe, né, constitui as pessoas de perfil sistemático ou analista. Então é uma informação interessante que um grande número de pessoas, um percentual muito grande, acima talvez de 50% da população brasileira, ela tem características do perfil analista, por causa da nossa economia, da forma da nossa política, então acabou moldando as pessoas a serem mais processuais, a terem medo de investir, medo de ser empreendedor, medo de fazer alguma coisa, e aí com isso um número muito pequeno de pessoas se destacam, enquanto nós ficamos analisando e esperando ver o resultado para depois tomar a decisão, e aí perdemos com certeza o tempo. Falando, por exemplo, em tomar um medicamento, olha que legal. Enquanto o executor ele vai lá e ele toma um remédio porque ele tem que ser curado, o comunicador ele espera que alguém fale assim, olha, toma esse remédio que foi bom para esse, para aquele outro, e aí ele toma porque ele vai ser reconhecido pelas pessoas. Já os planejadores, eles vão tomar para que a outra pessoa seja beneficiada. Olha, eu estou tomando, então tome também, né? Eu vou tomar sua dor aqui, eu vou tomar esse medicamento. Já os analistas, olha o que eles fazem. É o grupo de pessoas que pegam a bula, lê tudo certinho para depois ele tomar o medicamento. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre esse comportamento, a como se comunicar, a se relacionar com pessoas desse perfil. Se você tem esse perfil, então eu quero te ajudar a desenvolver muitas habilidades com
competências, para que você tenha bons resultados na sua vida. Nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre os relacionamentos, né, e as tomadas de decisão e a delegação para cada um desses perfis. Espero que você esteja gostando. Ó, deixei ainda aqui na descrição do vídeo o link para que você possa solicitar da nossa equipe a sua análise de perfil, para que você possa receber a sua devolutiva e nós interagirmos um pouco mais. Lembre-se, compartilhe esse conteúdo para que muitas pessoas também sejam beneficiadas. Pessoal, até breve, um forte abraço.